Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar aqui a notificação, aqui tem os diversos vídeos. Esse último aqui mostrou o granizo que deu aqui na Serra Catarinense, aqui nas redondezas, tanto na cidade quanto nas redondezas de São Joaquim. E aqui os nossos canais parceiros. Tem clicando aqui São Joaquim Online, Pense Jornal, que é Jaraguá, Sou Agro, que é o Paraná, Tempo e Dinheiro, que é o Brasil. A gente participa todo dia de segunda a sexta, mais ou menos às 2h05, 2h10 da tarde. Marcou no Esporte, que é Floripa. O Peter, que tem um canal dele também atualiza, tem o Facebook, Instagram e Twitter. E aqui o Vejo Mar, que mostra as imagens da Serra e também lá do Litoral Sul. Então não deixe de se inscrever, a notificação e acompanhar. Aqui o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS agrícola, uma importante ferramenta do homem do campo que tem uma grande ajuda. Para quem quiser comprar com desconto, é só avisar que viu a propaganda no canal e terá direito a algum desconto. Segna, seu GPS com agrícola catarinense de atuação na América Latina. Você sabe por que o GPS agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então tá esperando o quê? Adquira agora, olha o telefone aparecendo aí, ó. Adquira o seu. Segna! Brasileiro como você! Vamos aqui a temperatura. Ó, voltou a cair um pouquinho, tá frio aqui nessa região para essa época do ano, 17 graus. Aqui tem a corrente das Malvinas, né, que vai aos pouquinhos perdendo força, mas ainda está mais frio que o normal. Começa a aquecer gradativamente aqui nessa região. Teve de vez em quando perguntou se chega no Atlântico Sul a mais de 30 graus. Se for o Atlântico Sul aqui, obviamente que não. Aqui no nosso litoral do Sudeste nós já tivemos temperaturas até de 30, 32 graus, mas é muito difícil. O normal aqui no verão é de 26 a 29. Aqui, às vezes, também chega acima de 30, mas não como média. Sim, alguns picos, assim como nessa faixa aqui, próxima e em torno da linha do Equador. Aqui a projeção para hoje, a anomalia, continua uma parte do Índico mais fria que o normal, principalmente aqui na parte esquerda dele, e a laninha continua bela e formosa com bastante intensidade. E aqui no nosso litoral continua frio. Aqui o Nino 1 e 2 está muito frio, muito mesmo. E nosso litoral, tu vê que desde aqui do litoral de Sergipe até o litoral sul, as temperaturas estão abaixo do normal. Não é que seja água fria, água menos quente. Aqui sim, aqui já chega a ser uma água fria. E aqui continua aquela mancha quente normal e um pouco frio aqui também no litoral da Argentina. Mas principalmente o nosso litoral é que está o mais frio e aqui em volta do polo também. Nós temos aqui o Nino 1 e 2. Ele está num dos pontos, acho que mais forte desde que começou esse evento de Laninha. Está com 2 e 1, quase 2 e 2 abaixo do normal. É muito desvio abaixo do padrão. Por isso que as águas estão muito frias na costa do Equador, Peru e avançando até o Nino 3. Então, águas bem geladas naquela região. O impacto é o quê? Geralmente diminui a chuva aqui no sul e facilita a entrada de frio. O Nino 3 e 4 continua também no patamar alto, 0,9 abaixo do normal. Chegou a 1,2. Ele está numa situação moderada, forte de laninha. Chegou a ficar forte aqui por esse período. Tu vê que ele já está desde meados de outubro até meados de novembro num patamar bastante baixo, como estava indicando os modelos, que agora nesse trimestre de novembro, dezembro, janeiro, ele vai ficar com uma situação de uma laninha moderada a forte em toda a extensão, desde a costa do Equador até depois da linha data. E também uma faixa grande de água fria aqui nas proximidades do polo e normal a um pouquinho mais baixo que o normal aqui na região da costa do sul e um pouco acima do normal no litoral do Nordeste. E aqui também fica com a água um pouco mais quente, mas o impacto maior é aqui, esses dois juntos aqui entre o Pacífico e o Atlântico, não é uma combinação muito boa. Então, para nós aqui, está mantendo toda essa região aqui que pega o São Paulo, Mato Grosso do Sul, a Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, todo esse canto aqui, centro-sul do continente, continua indicando o quê? Estiagem, períodos maiores sem chuva, chuva muito irregular, situação complicada para a Argentina, já está passando uma das piores secas dos últimos, não sei quantos, 30, 40, 50 anos. Então, o solo já está precisando de água e vai continuar com essa chuva irregular. Então,
Primeiro mais afetado é a agricultura da Argentina. A safra deles desse ano, para colheita tudo bem, para isso está bom, mas para plantio da safra de verão, milho e soja e outros cereais de verão, vai ser problemático. Poderão ter perdas de produtividade ou perdas mesmo em função de pouca chuva, além dos incêndios florestais. Problemas no Uruguai, também no Rio Grande do Sul, é o primeiro estado a ser mais afetado. Já tem áreas do centro-oeste do Rio Grande do Sul com problema de água, as chuvas vai ter chuva, mas irregular. Santa Catarina já começou a reduzir a chuva, Paraná também já começou a reduzir a chuva, por enquanto ainda está bom. Ainda tem umidade do solo, mas já está num sinalzinho amarelo. Já preocupa um pouco o setor do arroz, começa a salinizar o rio Araranguá, nas outras áreas do Rio Grande do Sul também com falta d'água. No Paraná começa levemente a preocupar, o centro-sul do Paraguai, o Mato Grosso do Sul também vai entrar no baile e partes de São Paulo, oeste e sul de São Paulo. Lá para cima, o contrário, a chuva vai se espalhando, no centro-oeste começa a se espalhar agora, na parte do nordeste a chuva se espalha. Nas áreas onde a chuva está vindo muito cedo, não convém a pessoa já iniciar o plantio, ou, se fizer, façam de maneira mais lenta. Vamos que vai plantar 100, planta 2, 3, 4, 5, se der certo é um lucro inesperado, se der errado a perda é pequena. Então, muita atenção no norte da Bahia, na região do sertão de Pernambuco, sertão da Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte. Nessas áreas aí até tem umidade já, principalmente no Ceará, vários locais lá já choveu bastante nesses últimos 10 dias. Dá para plantar um pouco, arrisca um pouco só para ver, para ter um pouquinho de sorte, que é provável que haja veranicos, períodos aí de pouca chuva que possa ter aí alguma condição de pouca umidade no solo. Então um pouquinho de atenção. Na tromba do Elefantinho também, está começando a chover? Tá, mas ainda não é hora de plantar, se atracar. Esperem mais um pouquinho, mais próximo do final de dezembro em diante, que aí já começa a melhorar mais. É possível que a chuva venha com regularidade agora? É, mas não é 100% certo. Na área do Mato Piba, oeste da Bahia, sudoeste e sul da Bahia, centro-norte de Minas, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Pará, leste do Mato Grosso, gradativamente vai melhorando. Alguns cantos da Bahia ainda não chegou como deveria, mas vai chegar com certeza. Na área de Irecê também o pessoal já começou a plantar, a chuva está vindo, pode ter um ou outro período sem chuva, mas a princípio está seguindo. Então, tudo indica que o começo da estação chuvosa no Nordeste vai ser boa. No trimestre aqui de dezembro, janeiro e fevereiro, o auge do verão, a laninha continua moderada, podendo ser quase forte, mas mais para moderada, vai diminuindo, vai ficando mais neutro aqui no sul e um pouquinho aquecido aqui no Nordeste, sem muita mudança. No Nordeste vai avançando a estação chuvosa, nas áreas onde era para ter uma estação seca, ela ou fica bem reduzida ou fica meio assim, não certinho. Períodos de chuva, períodos longos sem chuva, mas não chega a caracterizar uma seca completa. Então melhora no Mato Piba, melhora na Bahia, no norte da Bahia começa lentamente a melhorar, nas áreas do sertão de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, vai aos pouquinhos melhorando, principalmente ali final de dezembro, janeiro para frente. Então aos poucos o pessoal vai plantando. Começa ali pela parte do Mato Piba, oeste, sudoeste e sul da Bahia, depois vai subindo e vai gradativamente espalhando a estação chuvosa no Nordeste. Na região do Maranhão, mesma situação. No Pará também, melhora a chuva no sul e leste, espalha mais a chuva na região centro-oeste, talvez um pouquinho de atenção em Rondônia, sul do Amazonas, Acre, pode ter períodos ainda maiores de pouca chuva, principalmente agora em novembro, começo de dezembro, mas depois ao longo do verão melhora. Aqui no sul nós poderíamos ter uma trégua no mês de janeiro, talvez entre meados de janeiro, 5, 10, 12 de janeiro até o final de janeiro, pode ter alguns eventos de chuva que vão ajudar bastante as lavouras. Pode ser até a salvação de muita lavoura, é a esperança que entre janeiro e começo de fevereiro a gente tenha um período melhor de chuva. Entre novembro, dezembro, começo de janeiro é problemático. Muitos locais podem ter bem pouca chuva, outros nem tanto. E quando dá uma melhorada em janeiro, depois volta a secar entre fevereiro e março. É um verão irregular. Começa mais tarde e termina mais cedo. Vai ter calor nesse período? Vai. Nós tivemos frio agora, que olha, arrisco a dizer que do sul do Paraná para baixo, esse foi o começo de dezembro mais frio em, sei lá, em mais de 50, 60, 70 anos. Não tem nenhum registro de um período tão frio, forte e prolongado.
Hoje mesmo nós tivemos geada, 0 grau, amanhã ainda pode ter alguma geada aqui na serra, ainda vai estar frio, está subindo lentamente. E já indica outra queda de temperatura no meio final da próxima semana, ainda tem alguns friozinhos também chegando no final de novembro, começo de dezembro. O frio ainda aparece em dezembro e pode atrapalhar o arroz que foi plantado bem mais cedo. De maneira geral, até agora, o mês de novembro, metade de outubro e novembro, tem atrapalhado bastante pela falta de energia, falta de calor, as lavouras de verão. Tem lavouras que estão aí com 1/3 do tamanho que deveriam estar. Então isso aí tudo falta de calor, não é questão de adubação, não é nem questão de chuva. Primeiro falta de calor, depois falta de luz, principalmente em outubro. Tudo isso atrapalhou bastante a nossa safra, início da safra de verão, final da safra de inverno. E vamos continuar aqui, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, bem irregular aqui no centro-sul. Aqui na Argentina pode ter eventos de calor forte em novembro, dezembro, janeiro. A Argentina está numa situação complicada. Tem primeiro solo muito seco, tem que ter bastante chuva, não está indicando. A chuva é bem irregular, pode até ter eventos extremos sim, mas não com regularidade. Calor também, frio e calor, mesmo indicando temperaturas altas no centro-norte da Argentina, é possível que uma ou outra massa de ar frio de 1 dia, 2 dias, 3 dias possa trazer alguma surpresa, alguma geada tardia, mesmo em dezembro, final de novembro, principalmente no sul de Santa Fé, sul de Entre Rios, província de Buenos Aires, La Pampa, sul de Córdoba para baixo. Ainda pode ter alguma surpresa em um outro dia muito frio. No sul, ainda tem risco de alguma geada na segunda quinzena de novembro e primeira quinzena de dezembro, nas áreas aí de 800 a 1.100 metros de altitude para cima, principalmente aqui na nossa região. Então ainda tem problema o frio. As temperaturas ainda ficam mais baixas no centro-oeste e sudeste do Brasil, até por causa da chuva. Lá para cima, a chuva pode ser excessiva em alguns momentos, entre Goiás, partes de Minas, um pedaço de São Paulo, Espírito Santo, partes do Nordeste, Pará, partes do Mato Grosso. É uma irregularidade bem grande no nosso clima. Quando chega aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, verão, começo do outono, ainda temos laninha. Ainda está uma laninha fraca, moderada, mais para fraca, aqui praticamente sem muito sinal, querendo esquentar um pouquinho aqui o sul. Então vamos ter um verão irregular aqui no sul, começa seco, pode ter alguma chuva no meio, depois seca de novo. Dependendo de como for, ele até pode ajudar. O problema está sendo o mesmo agora, né? O frio atrapalhou o pessoal do alho, da cebola, muita cebola pode florescer, isso pode ser uma notícia boa lá para o pessoal do Nordeste, e lá em cima continua com chuva regular e talvez até bem significativa. Tudo indica que esse ano vai ser, no atacado, uma safra muito boa para o nordestino, um outro ponto vai ter problema, ou de falta ou de excesso de chuva. No centro-oeste também está indicando uma safra boa, entre o norte do Mato Grosso do Sul para cima, Goiás, Tocantins, boa parte do sudeste. São Paulo, centro-sul do Mato Grosso do Sul para baixo, é uma incógnita. Pode ser que tenha problemas com falta de chuva na hora errada. Na colheita também, na colheita talvez a gente tenha aí um período de tempo um pouco mais seco, entre março e abril, isso pode ajudar para quem gosta de arriscar no feijão do tarde aqui no sul do Brasil. É possível que o mês de final de março, abril, seja um pouco melhor para a colheita. Ainda tem assim uma certa irregularidade, vestígio do efeito da laninha. Que ainda continua aqui, ó, fevereiro, março, abril, vai sumindo gradativamente, ficando de laninha fraca a neutro. Aqui sem muito sinal, um pouquinho mais quente aqui no sul. Então o mês de fevereiro, março e abril marca a transição da laninha para a neutralidade e querendo começar um El Niño. No decorrer do março, abril, maio, nós temos o quê? Praticamente sumiu a situação de laninha, ficando neutro, e começa a apresentar algum indício de aquecimento. Então significa que provavelmente mais para maio a gente começa a ter essa mudança de padrão. O pessoal da safrinha do milho está sinalizando uma condição aparentemente razoável a boa para o plantio. O frio pode chegar cedo? Pode, porque ainda temos o vestígio do efeito da laninha. Como tu desligar a chaleira, tu não pode meter a mão ali na água que ainda vai estar quente, mas vai esfriando lentamente. Então, entre meados do inverno para frente é que começa a mudar de neutro, de laninha para neutro frio, neutro e neutro quente. Como a gente já percebe aqui, ó. Um neutro quente já indicando um projeto de El Niño, mantém aqui, ó, abril, maio e junho. Provavelmente deve aparecer mais entre maio e junho. E aqui sem muito sinal, até querendo esfriar um pouquinho o nosso Atlântico Sul, em frente ao sul. E aqui, maio, junho e julho, já está indicando uma situação
maior de aquecimento aqui na zona do Pacífico. Como está muito longe, vamos ficar com o pé atrás. Na parte de profundidade a gente vê direitinho, ó. Outubro está fechando, fechou. Novembro está fechando, ganhando força. Tem inclusive uma mancha grande de água fria bem aqui que vai aflorar. Continua forte em dezembro, aumentou um pouquinho de nada em janeiro, manteve em fevereiro, por enquanto não aparece em março, nem abril, nem maio. Aqui começa a aparecer, ó, começa a aflorar água quente. Então, entre junho e julho é que começa a transição do neutro para o neutro quente. Então, se a gente chegar a ter alguma coisa de laninha, de El Niño, provavelmente vai ser no segundo semestre, ao longo do segundo semestre de 2023. Então, o nosso outono e inverno vai ser uma situação final de laninha, neutro frio, neutro quente. Então vai ser meio bagunçado, porque o neutro tu não tem para onde ir. Tu pode ir tanto para uma situação parecida com laninha, chuva irregular, extremos, ou ficar com chuva mais regular, mais exagerada. Então vai ter de tudo um pouco entre meados de maio até final do inverno. Isso pode ajudar, de certa forma, a pelo menos o perigo de falta de chuva no milho safrinha, no Mato Grosso do Sul, sul do Brasil, ser pequeno. No Mato Grosso, se plantarem na época certa, com certeza não vão ter problema. O frio pode incomodar no milho safrinha, se atrasar muito, sim. Se a pessoa jogar o ciclo do milho de maneira que ele avance na segunda metade de junho, julho, provavelmente vai correr risco. Entre a segunda quinzena de maio, primeira quinzena de junho, tem risco de alguma geada? Tem, mas seria mais do centro do Paraná para baixo. Do centro do Paraná para cima, mais do final de junho para frente. Então esse ano está indicando aparentemente uma situação mais ou menos próxima do habitual para o milho safrinha. É só não atrasar muito agora o verão para quando chegar nessa época. Para o pessoal de loja tem aquele indicativo. Por enquanto o frio vai incomodando muito as vendas de verão. Deve dar uma melhorada agora. Esse final de semana já vai ser mais quente, já vai dar uma esquentada, não é aquele calorão. Talvez a metade oeste do Rio Grande do Sul melhore, lá para o Uruguai e Argentina pode ter problemas mais lá na frente com o sistema elétrico, por causa de alguns períodos de calor excessivo na Argentina, Uruguai e oeste do Rio Grande do Sul. Boa parte do Brasil vai passar um verão mais ou menos tranquilo, com picos curtos de calor, isso é bom para o setor energético. A chuva pode ajudar numa boa recarga nos reservatórios. A parte de lojista tem que ficar com bastante atenção, que esse ano talvez não seja tão favorável à venda de roupas de verão, não só pela economia, mas também pelo fato de não ter aquele calor prolongado e intenso. Um pouco de cuidado também em planejamento de eletrodomésticos voltados ao frio, à refrigeração, ar-condicionado, circulador, ventilador. Pode ser que não tenha uma venda tão grande de início, vai ter que torcer para que esteja um período pelo menos de calor forte, que se conseguir ser em dezembro, ótimo. Se for lá em final de janeiro, fevereiro, as vendas já não devem ser tão altas. Não está indicando nenhum calor exagerado, que fique aí 10, 15, 20 dias de calor muito fora do padrão. Não, está indicando um verão mais ou menos dentro do padrão, um pouquinho mais ameno, que sendo ameno ainda é quente. É ruim aqui na serra onde nós não temos verão. E ele começa um pouco tarde e termina provavelmente um pouco mais cedo. Então o pessoal tem que ter bastante atenção nesse sentido. Sorvete também pode ter picos de consumo e picos de consumo bem baixo em relação ao padrão normal. Deve ser mais irregular. Então vamos torcer para que a nossa laninha realmente não incomode muito e que o El Niño apareça um pouco lá no segundo semestre. Vai atrapalhar o Nordeste, mas pelo menos um aninho para ajudar aqui o Sul também é bom. Então pessoal, hoje os abraços vamos deixar para sábado. Não deixe de se inscrever no canal, a notificação, aqui os vídeos e aqui os nossos canais parceiros. Também agradecendo aqui aos nossos 100 mil inscritos na placa do YouTube, aqui ó, 100 mil inscritos, e vamos torcer para que a gente chegue até os 200 mil e quem sabe daqui a uns 10 anos 1 milhão de inscritos, ou antes. Um abraço a todos e um obrigadão.